Aqui nessa questão, o que que ele diz aqui? Ele fala o seguinte: as leis da reflexão são válidas para espelhos planos, espelhos esféricos e quaisquer superfícies refletoras, né. Aqui ele conta aqui uma historinha, né, pra gente aonde que as leis da reflexão são válidas, e tá certo, né, o que ele acabou de falar. Na reflexão difusa, os raios são refletidos em direções diferentes, uma vez que a superfície da reflexão é irregular. Também é um dado que ele está só te informando aí. Aí ele continua: se a velocidade de propagação de um raio de luz monocromático em determinado meio é 2/3 da velocidade da luz, e aí meu aluno tem muita dificuldade de pegar esse negócio aqui, ó, que está aqui escrito, e transcrever isso para a linguagem matemática. O que quer dizer isso, né? Um raio de luz monocromático, ele tem 2/3 da velocidade da luz. O cara já dá pane aqui, né? Dá PT aqui quando lê isso aqui. E aí, o que que eu faço com essa informação? Você tem que transpor essa informação por uma linguagem matemática, e da linguagem matemática colocar em alguma ferramenta de física, alguma fórmula de física, para tentar responder o problema. Então é essa dificuldade geralmente que vocês têm, mas com a prática você vai acabando aí aprendendo a pensar como é que tem que passar isso por uma questão matemática e depois por uma questão de física, né, um probleminha aí, uma ferramenta de física que no caso chama de fórmula. E aí a questão do problema é, qual que é o índice de refração desse meio? Então, claramente, a gente tem o quê? Aqui é uma brincadeira de refração, né? Então, imagina aqui que uma superfície, aí vem um raio de luz, que, né, sei lá de onde que veio, que ele não falou de onde veio. Então, imagina aqui um raio de luz que vem aqui, né, que vem do vácuo, bate aqui na superfície, imagina que esse negócio é reto, né, tá torto, mas tá errado, mas só para ter uma ideia. Então, onde bater, lembra, a gente tem que traçar a reta normal, também esse negócio é reto, forma 90 graus com superfície, e aí essa luz ela sofre refração, né, isso que eu queria mostrar para vocês. Então quando a luz ela muda de meio, muda de densidade, essa luz monocromática ela vai sofrer um desvio, né, e se não tivesse essa mudança de densidade, ela continuaria vindo reto aqui, mas como houve essa mudança, né, aqui no caso de densidade, ela sofre um desvio, que a gente chama isso de refração. Né? E a pergunta do problema é exatamente essa: qual que é o índice de refração desse meio? E para a gente calcular esse índice de refração, a gente indica pela letra N, né? Então, N indica para a gente aqui esse índice aí. E se você lembrar da formulazinha de índice de refração, lembra? Índice de refração é quem? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse novo meio. Né? Então, aí vem aqui o problema, né? Esse dado que ele nos deu aqui no probleminha. E mais uma vez, como é que a gente vai escrever essa brincadeira em função matemática? É só você ler ao pé da letra. Ó. Ele fala, uma luz monocromática em determinado meio é 2/3 da velocidade da luz. Então, eu vou escrever como está no texto. A velocidade dessa luz é 2/3 da velocidade da luz. É assim que a gente passa do português, aqui no caso, para a matemática. Lembrando que esse C, ele sempre indica, né, a velocidade da luz no vácuo, por isso que a gente coloca C. E falou de C e sabe que é a velocidade da luz, tá? Aqui a gente não precisa saber quanto que vale, você vai ver por que que a gente não precisa saber quanto que vale. Porque eu vou trocar esse V aqui na fórmula e vamos calcular essa brincadeira. Então aqui o C é C, né? O V vale quanto, né? Que no caso a velocidade. Velocidade, ele falou que é 2/3 da velocidade da luz. Tá vendo que a gente não precisa saber quanto que vale o C? Mas o C, lembra, é 3 10 elevado à oitava, mas nesse caso a gente não precisa usar. Por que que a gente não precisa usar? Porque eu vou cortar esse C com esse C. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 dividido por 2/3. E aí você já, opa, puxa, agora ficou facinho, né? Mantém a primeira fração, aqui no caso mantém o número aqui, e multiplica pelo contrário da outra. Qual que é o contrário de 2/3? 3/2, né? Então, mantém a primeira fração e multiplica pelo contrário da outra. Professor, mas o número de cima não é uma fração, é só um. Tá bom, vai, vamos colocar então 1/1. Pronto, virou uma fração. 1/1 é 1, né? Então, tá vendo? Apareceu a fração. Então, primeira fração, mantém a primeira fração e multiplica pelo contrário dessa outra. Brincando aqui de matemática, vai ficar 3 dividido por 2, que dá quanto, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, esse é o índice de refração desse meio, aonde a luz ela reduziu a sua velocidade para 2/3 da velocidade da luz. Qual a alternativa que indica essa brincadeira? Alternativa A, né? Facinho? É isso.